Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sexto, o resumo da semana econômica no contexto certo. E foi uma montanha-russa de emoções essa semana. Teve susto e alívios nos indicadores econômicos americanos, nos balanços das gigantes da tecnologia. Pelo menos na geopolítica, as tensões do Oriente Médio diminuíram. Por aqui, 4 alívios e 2 sustos. Alívios: o presidente da Câmara, Arthur Lira, negou o avanço de pautas bomba lá de 100 bilhões de reais para as contas públicas. 2, a reforma tributária avançou. 3, a Petrobras confirmou o pagamento dos 50% dos dividendos extras. E 4, a prévia da inflação oficial de abril veio abaixo do esperado. Vai ter sustos. O mais cotado para ser o novo presidente do Banco Central do Brasil pediu pro Banco Central não se emocionar com os Estados Unidos e continuar cortando juros, mas acabou emocionando foi os investidores. E as novas previsões são mais altas para nossa Selic. No fim da semana, o Ibovespa B3, que virou de lado quase todos os dias, fechou na semana com alta de 1%, na casa dos 126.500 pontos, enquanto o dólar caiu 1,5% e fechou a semana valendo R$5,11. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextor de hoje. Primeiro ponto: depois de muito estresse nas bolsas americanas, a semana terminou bem. As bolsas dos Estados Unidos começaram a semana animadas, com as expectativas de que os juros por lá poderiam cair antes do esperado. Mas aí saiu o PIB ruim e foi uma pancada daquelas. A economia americana cresceu só 1,6% no primeiro trimestre do ano e estava previsto que o PIB crescesse 2,5%. E para piorar, a inflação trimestral ficou acima do esperado, ou seja, o fantasma da estagflação voltou. Crescimento pífio com inflação alta. E as apostas na Bolsa de Chicago passaram a mostrar que os juros dos Estados Unidos só vão cair em dezembro e não mais em setembro. Então, só teria um corte de juros esse ano por lá. E aí, as bolsas afundaram com força. Mas hoje saiu a inflação preferida do Banco Central americano, o PCE, e veio em linha com o esperado. E voltaram as apostas na Bolsa de Chicago, né, a CME, de 2 cortes de juros esse ano, sendo o 1º de setembro. Ufa! Hoje, sexta-feira, as bolsas saltaram, já que se os juros caem, a bolsa sobe. Segundo ponto: mercado começa a dar adeus a juros de 1 dígito aqui no Brasil. O possível adiamento dos cortes de juros dos Estados Unidos, somado com os receios com o afrouxamento da meta fiscal para o ano que vem aqui no Brasil, já foram embutidos nas previsões dos economistas. Não tem jeito, o mercado começou a dar adeus à Selic abaixo de 10% no fim deste ano. No Focus, né, a média agora ainda está em 9,5%. Semana passada era 9,13%. O Focus é uma pesquisa com 120 economistas de grandes instituições. Mas muitas casas revisaram para cima suas projeções para os juros na nossa economia para 2 dígitos, como por exemplo a XP e o JP Morgan, que subiram suas projeções de 9 e 9,5% para 10%. Isso puxou os juros futuros e o dólar e pesou na bolsa. Mas o alívio do IPCA 15 na sexta-feira deu um respiro. O IPCA 15 é a prévia da inflação oficial, né, que é o IPCA cheio. Ninguém quer juros altos. Juros altos tendem a tirar dinheiro, tirar capital de ativos mais arriscados, como a bolsa, e desestimular empresários a investir. 3, o possível substituto de Campos Neto assusta o mercado. Num ambiente de expectativa para corte de juros no Brasil, onde os Estados Unidos estão atrasando seus cortes e o Brasil não vai ter mais o equilíbrio das contas públicas no ano que vem, o mais cotado para substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central no ano que vem, Gabriel Galípolo, assustou os investidores nessa semana. Ele foi na direção contrária de Campos Neto e pediu calma para o Banco Central não se emocionar muito, no sentido de desacelerar o ritmo de corte de juros. O Roberto Campos Neto sempre diz que as incertezas quanto ao corte de juros dos Estados Unidos podem frear o ímpeto de corte de juros por aqui. Até porque senão o dólar dispara e puxa a inflação também. Mas o Galípolo disse que tá tudo certo se o Banco Central estiver um pouco atrasado. Os mercados se estressaram porque os investidores entenderam que ele sugeriu que o Banco Central pode deixar a inflação correr um pouco. Mas se isso acontecer, o Banco Central pode ter que correr atrás do prejuízo, catando cavaco, e subir muito mais a taxa de juros lá na frente para conseguir segurar uma inflação que não estava aí. Hoje, Campos Neto lembrou que a melhor política social é manter a inflação na meta. Fica a dica.
Quarto ponto, Milei tem uma vitória atrás da outra. Em 4 meses de governo, o presidente argentino Javier Milei não só realizou um feito inédito, estabilizou uma moeda em queda livre num país devastado pela inflação, mas fez o peso argentino, né, a moeda com o melhor desempenho do mundo. A moeda argentina valorizou 25% no câmbio paralelo dos hermanos só nesses últimos 3 meses. Tudo graças às políticas de corte de gastos da tal política motosserra. Não só o seu governo registrou o terceiro superávit mensal consecutivo em março, mas o primeiro superávit trimestral em 16 anos. A inflação está caindo tão rápido que o Banco Central da Argentina cortou os juros 2 vezes esse mês, de 80 para 70, depois de 70 para 60. O Banco Central deles está até conseguindo comprar dólares para suas reservas que tinham esgotado. Os investidores estão super animados com as rígidas políticas fiscais do Milei. A bolsa também está subindo e os títulos se valorizando. Quinto ponto, titãs da tecnologia impressionam, mas também frustram. A Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, frustrou os investidores nessa semana ao anunciar expectativas de receitas menores que o mercado esperava para o segundo trimestre. As ações despencaram e arrasaram ações de outras empresas do setor de tecnologia no mundo inteiro. Por outro lado, a Microsoft e principalmente a Alphabet, dona da Google, impressionaram os investidores com os seus balanços. A dona da Google anunciou o pagamento inédito de dividendos e um programa de recompra de ações de 70 bilhões de dólares, além de amenizar os temores de que estava ficando para trás em termos de inteligência artificial. A Meta, a Microsoft e a Alphabet estão injetando dinheiro em inteligência artificial como se não houvesse amanhã. Mas, diferente da dona do Facebook, a Microsoft e a Alphabet deram um recado claro aos investidores: nossos investimentos estão se transformando em venda e estão valendo a pena. As ações da Alphabet dispararam 10% na sexta-feira e a empresa bateu 2 trilhões de dólares em valor de mercado. E pra semana que vem, quarta-feira é feriado, é dia do trabalho, mas nesse dia tem decisão de juros nos Estados Unidos. Vão divulgar os números do emprego nos Estados Unidos, como por exemplo o payroll, o pai de todos os indicadores econômicos. A temporada de balanços continua e tem PMIs na lista. Na China, o feriado do dia do trabalho tem 3 dias, 4, 5 e sexta. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!